Por isso que você vai entender hoje a nossa mensagem que chama Testemunho Vivo. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar a usar aquilo que Deus fez na minha vida e na tua vida para a glória dele. Testemunho vivo. Vamos ler um texto para você entender? Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Nós vamos embasar essa ministração nesse texto. Livro de Mateus. Você que trouxe tua Bíblia, teu aplicativo, abra lá conosco ou acompanhe no telão. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. É semelhante ao que a Su testemunhou, texto. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Vamos ler juntos, sem entender? Quando ele desceu do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Pode passar. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: um leproso, meu irmão, nem podia estar lá. Leproso era separado do povo. Mas um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Que pergunta para Jesus, né? Que pergunta para Jesus. Olha o 3. Jesus estendeu a mão e disse: quero. É claro que eu quero. Eu vim para isso. Jesus, quando você fala do teu problema, ele disse: claro que eu quero. Eu estou aqui para isso. Imediatamente ele foi curado da lepra. Imediatamente, pam, curou. E olha o 4. Em seguida Jesus disse: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente uma oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Olha que texto poderoso. Vamos viajar nele um pouquinho. Vem um leproso que não podia estar lá, porque naquele tempo o leproso era impuro, então ele tinha que estar separado. Mas, desabalada a carreira, parou lá, porque a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. Então, muitas pessoas seguiam Jesus. E se você começar a ler a Bíblia, você vai ter alguns exemplos assim extraordinários. A mulher do fluxo de sangue, que no meio da multidão, de repente ela passou, multidão, gente, a gente está falando de muita gente, por isso multidão. E de repente ela consegue tocar em Jesus e ela é curada, e tantos outros. E aqui a gente pode tirar até mais uma mensagem, né? O que você vai fazer no meio da multidão? Mas esse é outro dia. E o texto fala que esse leproso falou: Jesus, se tu quiser, tu pode me curar. Quando você, de manhã na tua empresa, coloca lá as tuas situações e você diz: eu só tenho o Senhor, Jesus, e eu creio que só o Senhor pode me ajudar. E ele vai falar a mesma frase: claro que eu quero. Ou na tua família, ou um filho perdido para as drogas, ou qualquer situação. Amado, Jesus não tem problema com nenhuma situação. Nada. Nenhuma. Ele venceu tudo, para que eu e você viéssemos desfrutar de tudo. E olha só o que acontece. Ele diz: se você quiser, Jesus, você pode me curar. E eu acho muito precioso isso, quando Jesus prontamente, diante de uma multidão que seguia, imagina quantos pedidos, imagina quanta gente pedindo coisa, imagina quanta gente puxando em Jesus: minha galinha, roubaram minha galinha, outro aqui, outro lá, e várias situações. Mas uma palavra que era extraordinária, como isso toca o coração de Deus, quando essa palavra vem misturada com fé. A mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Alguém me tocou. Mas, Jesus, está de brincadeira com nós, né? Todo mundo está te tocando. Não, me tocando sim. A roupa.
Mas o meu coração, só uma me tocou. E ela então foi curada. Então você imagina no meio de uma multidão. No meio de uma multidão de pessoas como estamos aqui. Uns tocam Jesus e outros talvez não tocam Jesus. Seja o extraordinário do meio da multidão. Se você quer tocar o coração de Deus, só tem um jeito: com fé, crendo naquele que te salvou, crendo na palavra que Ele declarou, crendo naquele que Ele deixou, crendo naquilo que Ele escreveu. Quer agradar a Deus? Creia no que Ele disse que Ele disse. Se Ele disse que é isso, é isso. Creia até o último minuto. Não, mas não está acontecendo. Mas isso não invalida a palavra de Deus. Eu creio do mesmo jeito. Isso é fé. Crer. Crer. Então esse homem, então ele diz, né, se eu pudesse, eu me cura e tal. E diz, então eu quero, seja curado. E aqui foi algo lindo, poderoso, meu irmão, que chamou muito a minha atenção. Eu estava hoje de manhã lá, digitando e tal, e veio essa palavra. E olha, gente, eu não entendia. Tinha algumas coisas que eu ainda não entendo, muita coisa. Mas eu não entendia por que Jesus falava assim, ó, vai lá e não conta para ninguém. Você viu o texto aqui que falou? Você não, ó, vai lá, mas ó, bico calado. Interessante que ninguém nunca obedeceu. Todo mundo que foi contou. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todo mundo que Jesus falava, ó, não fala nada. Eles iam lá e falavam mesmo. Ah, Jesus me curou e fez e salvou e tal. Amado, sabe por que Jesus falava para eles não falarem nada? Sabe por quê? Porque Ele tem você para falar. O teu testemunho é que fala. É o meu testemunho que fala. Jesus, eles estavam caçando Jesus, queriam matar Jesus. Queriam acusar Jesus. Queriam prender Jesus. Porque Jesus falava que Ele era o Filho de Deus. E aquilo era uma blasfêmia naquele tempo. Então o que acontecia? Jesus falava o seguinte, ó, não fale nada sobre o que está acontecendo ainda, mas vai lá e se apresente. Sabe por quê? Porque como eles te conheceram leproso, agora eles vão te conhecer limpo. E agora eu quero ver o que eles vão dizer. E é isso que o teu testemunho faz no meio da tua família. Que você era um cachaceiro e agora os caras vão falar, por que você não bebe mais? Se você falar que você está indo na igreja, eles vão dizer, você é fanático, indo na igreja. Mas se você não fizer mais agora, eles vão perguntar, o que aconteceu? E daí você vai dizer, minha igreja, meu Jesus. Testemunho vivo. Às vezes você não fala de Jesus, mas a minha e a tua vida fala. É tremendo isso, não é? É muito poderoso. Amado, vamos decorrer aqui que senão eu vou perder. Vamos lá. Um testemunho, talvez, você lembra de algum testemunho que já impactou a tua vida? Você assistiu lá no YouTube, em algum lugar, aquilo impactou tão forte a tua vida, que fez com que você tomasse uma posição, tomasse uma postura, né, diante do testemunho que você ouviu, e talvez você pôs em prática, e aquilo aconteceu? Já aconteceu com você? Sim ou não? Já aconteceu? Uma música que às vezes você canta, e você ouve aquela letra e aquilo vem, impacta, e muitas vezes, muitas músicas são testemunhos de pessoas que passaram por algumas situações e transformam isso em louvor e adoração a Deus, né? Quantas vezes você talvez ouviu isso já? Então o nosso testemunho é algo para que eu possa expressar a obra do Deus que eu creio, que eu sirvo, né? Como Jesus falou ali, quando você expõe algo para Ele, quando você expõe a tua vida para Ele, quando você decide mudar uma área da tua vida, Ele prontamente está para dizer, sim, eu quero, eu te ajudo. Ele me ajuda. Por algumas vezes eu já pedi, Deus, aqui não dá mais, está difícil, me ajuda aqui. Olha só, vamos lá. Deus, Ele sempre vai mostrar o amor dele à humanidade através da minha e da tua vida. Amado, Jesus não prega mais o evangelho. Você sabia disso?
Ou não sabia? Ou você já viu alguma vez Jesus ali na sinaleira entregando folheto? Já viu ou não? Jesus não prega mais o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus é a palavra. Quem prega o Evangelho somos eu e você. Por isso que nós sofremos algumas coisas na nossa vida. E aí então, pela transformação, pelo fato de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, servi-lo, entregar a nossa vida, isso se torna um testemunho. E a alegria de sermos transformados começa a virar um evangelismo, uma evangelização. E aí a minha e a tua vida agora se tornam um pregador do Evangelho. A minha vida fala, a tua vida fala. Sabia disso? A nossa vida fala. Por isso que nós somos um testemunho vivo. Jesus falou, vá lá e se apresente. Porque a hora que você se apresentar, eles não vão ter o que falar. Eles vão ter que acreditar. Então a tua vida fala. A minha vida fala. Testemunhos vivos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre, vamos fazer em duas partes. Testemunho bom e testemunho ruim. E você também vai se identificar em algum testemunho ruim que você já ouviu, ou até que você já falou. E isso é que eu achei muito legal, porque eu também já falei isso. Mas a vida cristã é uma vida tremenda, a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? É muito legal. Viver com Jesus é uma delícia, meu irmão. É muito bom. Então vamos focar aqui no nosso versículo 2. Bota lá para nós, versículo 2, Mateus 8, versículo 2. Lembrando, amado, que nós estamos falando do meu testemunho e do teu testemunho de vida, amém? Do nosso testemunho, nós somos testemunho vivo, amém? Então olha o que o texto diz: um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres pode me purificar. E nós vamos focar aqui na parte 2, se quiseres podes me purificar. Jesus é claro que prontamente, como ele disse, ele quer que imediatamente esse leproso foi curado. Então vamos focar nisso aqui. Todas as vezes que eu e você pedimos algo para Deus, como mudança da nossa vida e caráter, você acha que Jesus talvez falaria essa frase para mim, para você? Você tem dúvida? Ou não? Claro que não precisa ter dúvida. Jesus e o Espírito Santo, Jesus é o que faz a obra, o Espírito Santo é que nos conforta, nos consola, Ele que nos molda. E Ele com certeza vai fazer. Sabe aquela luzinha que acende em algumas situações? Em que você diz, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso? É o Espírito Santo fazendo em mim e você a obra dele. E por isso que muitas coisas acontecem e as pessoas não entendem. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que não só nos visita, mas mora em nós. E por isso nós temos tanta sabedoria em algumas coisas e por isso que Deus honra as nossas vidas em tantas coisas. Mas olha só, do jeito que Ele diz que quer, muitas vezes quem deixa de querer sou eu e você. Algumas mudanças. Mas eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Então o que acontece? Jesus, Ele nunca deixa uma pessoa que vem para Ele sem testemunho. Nunca. Ninguém que veio até Jesus, pelo menor que fosse testemunho, julgado pela pessoa, porque não tem coisa pequena que Jesus faz, mas por menor que fosse, ninguém aqui, eu duvido que alguém de vocês que já foi a Jesus, nunca foi tocado por Ele, ou nunca teve uma oração respondida, ou nunca teve uma situação mudada. Porque todos que vão a Jesus, todos saem com lindo testemunho. Todos. Se quiseres, pode me fazer limpo. E Ele, sim, eu quero. Então quando você é respondido em alguma oração, você sai dali com um testemunho. E aí você chega lá no teu grupo familiar amanhã e você vai dizer, sabe o que aconteceu?
aconteceu isso aqui. Lembra que nós oramos? Lembra? Então, pois é, olha que glória, olha que bênção. Você foi para Jesus, Jesus entrou contigo, batalharam junto e a vitória é tua. E agora o testemunho é do povo. O testemunho é do povo. E agora você conta para que o povo seja cheio de esperança, de fé, e sabendo que Jesus ainda faz a obra linda que ele veio fazer. Você está entendendo? Olha só, mas só que no meio de tudo isso, tem alguns testemunhos ruins. Você já viu uma pessoa desanimada? Crente desanimado é terrível. Crente desanimado é terrível. Por isso que você precisa lutar contra o desânimo na tua fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque a obra do diabo é matar, roubar e destruir. E quando ele consegue... Por que Jesus falou no testemunho da Sul, por exemplo, que se tiveres um grão de mostarda, ainda que seja a tua fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para o monte, levante e coloque-se ao mar. Porque Jesus não precisa de muita fé e nem de pouca fé. Jesus, ele precisa de fé. Jesus, ele precisa de fé. E você e eu precisamos ter fé. Como é que você crê em Deus sem fé? Como é que você serve Jesus sem fé? Como é que você vem para a igreja sem fé? Não tem como. Por isso que ele diz que só quem tem fé, os que têm fé, vão ver a Deus. Você entende? Então veja bem, no meio de tudo isso, às vezes entrou um desânimo, ou às vezes você não sabe lidar muito bem com o testemunho que você tem na tua vida. E aí, o que acontece? Você está num lugar onde uma pessoa, talvez, ela começa a contar o testemunho dela, mas ela não evidencia a obra de Jesus. Ela evidencia a obra de Satanás. Você já esteve num lugar assim, ou ouviu um testemunho assim? Por exemplo, tem uns testemunhos de se gavar. Você quer ver uma coisa? Você vai testemunhar com um ladrão, aí 2 ladrões convertidos vão testemunhar. E daí o ladrão começa, olha, eu roubava, viu? Eu roubava, mas graças a Deus, Jesus me salvou, foi uma benção. Você roubava? Eu roubava o ladrão que me roubava. E daí? Como diz, tá, e daí? Roubar ou não roubar, pouco ou muito, roubo eu mesmo. Mas às vezes as pessoas querem evidenciar. Não, deixa eu mostrar de onde que Jesus me salvou. E daí que dá aquela floreada linda, né? Testemunho. Meu irmão, não precisa disso. Se Jesus te salvou, salvou. Ele me salvou. Irmão, eu era isso, mas Jesus me salvou. É assim que aconteceu. E tal. Você não precisa evidenciar a obra de Satanás. Evidencia a obra de Jesus. Eu roubava, não roubo mais. Ponto. Evidencie a obra de Jesus. Outra coisa. O teu e o meu testemunho, ele pode glorificar a Deus, ou ele pode anular o próprio Jesus. Sabia disso? Ou não? Vou dar exemplo aqui que tu vai entender. O meu testemunho, ele pode glorificar a Deus, e ele pode anular a obra de Deus. Quer ver uma coisa? Fiquei sabendo, né? Você tinha tantos anos esse problema na tua perna. Estava aí com... Como é que chama aquela doença lá que apodrece lá? Trombose. Estava com trombose na tua perna, estava para amputar a tua perna, né? Mas Jesus curou você, não curou? Curou, Jesus curou. Que bem, você não podia andar, agora você pode andar, né? É, agora eu posso andar. Meu, mas que glória, né? E a unha encravada aí? Curou a trombose, comprou tudo, mas tem uma unha encravada. Jesus não anule o processo de testemunho. Meu irmão, você vai ter testemunho até o dia que você morrer. Ou até o dia que Jesus vir buscar eu e você. Então entenda o processo. Tem pessoas que conseguem ser tão pessimistas que ela não consegue ver a obra linda que Jesus já fez. Ela foca no problema que ainda tem para resolver. Não custou curar a perna. O problema agora é a unha encravada. E se Jesus curasse a unha encravada, o problema dela era porque não curou a perna. Seja grato pelo testemunho e pela obra linda que Jesus já começou na tua vida.
A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Vai terminar. Então não anule o processo de Deus na minha vida e na tua vida. Deixa as coisas acontecerem. Glorifica a Deus. Olha, verdade, eu não podia andar, agora eu posso. Ó, estava ruim, mas agora está bom. Foque na glória. Foque na bênção. Olha só. Vamos para mais um exemplo de testemunho ruim. O testemunho, ele precisa produzir fé. Ele precisa produzir esperança. Quando você ouve, por exemplo, que nem a Su contou aqui, do jeitinho dela, novinha na fé. Isso traz esperança, isso traz uma força. Isso faz nos lembrar de quem me salvou. Desse Jesus lindo que me salvou e que ainda faz milagre, gente. O Jesus da Bíblia, se ficar só na Bíblia, vai ser um Jesus de história. Mas se você trazer esse Jesus para a tua vida, como um testemunho vivo, e começar a declarar o que Ele tem para você, crer no que você tem, né? No que Ele já te deu, Ele vai ser um testemunho vivo em você. E aí você ouve um testemunho desse que te enche de fé, te enche de esperança. Por exemplo, hoje quando eu ouvi de meio-dia ela contando ali, não tem como se emocionar. Se eu tiver com dor de barriga, eu já vou falar, não, mas olha aquela palavra lá, eu creio, tal. Você vai fazer, tenho certeza. Porque te deu fé, encheu de esperança. Mas daí você ouve um testemunho assim. Talvez você já fez isso, ou já falou, eu já falei, tá? Está difícil com Jesus, né? Imagina sem Ele, né, meu irmão? Sai daí atribulado. Que difícil com Jesus. Que difícil com Jesus. Como que vai estar difícil com Jesus? Difícil estava quando você estava para morrer para o inferno. Difícil estava quando você estava passando fome. Difícil quando você não tinha dinheiro. Difícil quando você estava com a tua passagem comprada para ir para o inferno. Ali estava difícil. Dificuldades na nossa vida não determinam o poder de Deus sobre a minha vida. Não determina. O que eu estou passando não determina aonde Deus vai me levar. O que eu estou passando não anula aonde Deus quer me tratar, aonde Deus quer me levar. Então saiba entender os processos. Ai, com Jesus é difícil. Não é difícil, meu irmão. Não é difícil porque você tem um Espírito Santo. Ou você acha que para o Espírito Santo tem alguma coisa difícil? É talvez a gente que não está sabendo pedir ou fazer certo. Conte com Ele. Ele é o teu consolador. Ele é o nosso consolador fiel. Nosso amigo. Entende, amado? Com Jesus tudo vai bem. Existe um texto, né? A mulher lá morreu, o filho. Param no caminho, e aí como é que está? Está tudo bem. Como que está tudo bem? Seu filho morreu? Está tudo bem. Não, meu filho não morreu. Eu creio em quem que eu vou conversar para esse filho viver de novo. Então entenda o processo. Estou passando dificuldade? Estou. Mas eu sou mais do que vencedor. Creio que o meu Redentor vive. E ponto. A minha dificuldade não pode finalizar o processo. Ponto final. Olha só. O meu testemunho precisa ser uma ferida cicatrizada. Tem gente que conta testemunho ainda chorando. É porque você não sabe da minha vida. É porque você não tem ideia do que eu já passei. Já passou, meu Deus. O que é que você vai fazer? Vai chorar a vida inteira? Passou, passou. História, vira a página. Pede para Deus curar isso aí. Se Deus curou, se Deus não curou, não é testemunho, meu irmão. Se Deus não curou, é ferida aberta. Precisa resolver isso aí. Precisa resolver. Todas as vezes que você conta algo que te gera dor, é porque a ferida está aberta. Quando você fala algo, que aquilo não traz mais dor, aquilo é um testemunho vivo. Exemplo? Você quer um exemplo? Existe uma cicatriz e você deve ter uma cicatriz aí. Isso aí é quando você aprende a integração. Você que ainda não fez, faça a integração. Cicatriz. Eu lembro do dia que isso aconteceu. Lembro da dor. Mas hoje eu ainda continuo lembrando. Eu ainda sei do dia, mas ela não gera mais dor. Não tem mais dor. Você pode lembrar do que você passou, mas não com dor. Se está doendo é porque não tem
Ainda está aberta essa ferida. Amém, meu irmão? Testemunho é uma ferida sarada. Sarada. Se você esquecer quem você é, isso aqui é uma das coisas mais tremendas. Se você esquecer de quem você é em Jesus, as pessoas vão fazer de você o que elas querem. Você entendeu isso ou não? Se você não saber quem é Jesus para você, se você não reconhecer o que Jesus fez em você, quando você chegar naquele almoço de família, eles vão falar: lá vem o crente velho chato, lá vem o religioso, lá vem o fanático. As pessoas vão dar o título para você. Então você precisa saber quem você é. Quando te perguntar: tá, e agora é só igreja então? Tá, agora não pode fazer mais nada. É isso mesmo? O que adianta ir para a igreja que não pode fazer nada? Você já ouviu isso da tua família? Já, né? E tal, e essas conversas fiadas aí. E agora tudo é pecado, né? Porque tudo é pecado agora para você, né? Se você não for um testemunho vivo lá no meio, que chame a atenção das pessoas, porque as pessoas já conhecem você. Só que quando Jesus faz uma obra na tua vida, daí elas começam agora a ver os frutos. E isso mostra agora quem é você. Amado, eu estava com um amigo esse final de semana, e nós estávamos falando de uma situação, por exemplo, ele usa drogas, e aí ele contando da história de droga dele, ele dizia para mim assim, ó: não, para mim isso é sagrado. E como é que era para você? Eu falei: não, para mim era um prazer só. E como é que você fez para largar disso? Depois eu troquei de prazer. Mas troquei de prazer como? Conheci Jesus, cara. E agora Jesus é o meu prazer. E agora eu não preciso mais disso. Antes eu necessitava disso. E aí agora não é mais sagrado para mim. Agora sagrado para mim é o meu Jesus, que me trouxe o prazer de poder dizer que eu não preciso mais disso. Você está entendendo? E aí quando ele vê agora, ele vai entender que o testemunho vivo, eu sei quem Deus é para mim, eu sei o que Deus fez em mim, e aí ele não vai poder me dizer: tá, mas você era um ex-maconheiro. Não, eu era, mas olha quem eu sou hoje. Então mostre para você, mostre para as pessoas quem você é. Saiba quem você é. Jesus te salvou, te curou, te limpou, te restaurou. E agora você é um testemunho vivo. É você que prega o evangelho dele. Entendeu? Mas vamos para a parte boa, para nós finalizarmos. Testemunho vivo. Sermos testemunhos vivos. A declaração do teu testemunho é uma poderosa arma de evangelização. O teu testemunho não é maior do que a palavra de Deus, meu irmão, mas é a obra realizada. A palavra de Deus é maior, mas a minha vida foi o campo que Jesus mexeu e transformou e moldou e fez. Então o teu testemunho, ele não é mais poderoso que a palavra, mas ele embasa a palavra. Quando fala assim, ó: Jesus liberta, liberta. Olha aqui eu, aqui ó. Olha aqui eu. Você entendeu? Ué, mas Jesus dá dinheiro? Ó, esse dá dinheiro eu não sei, mas eu era falido e hoje não sou mais. O evangelho é maior, mas o testemunho é a comprovação da obra. Por isso que Jesus falou assim, ó: vai lá e se apresenta agora. Vai lá e dá uma oferta, como Moisés mandou, vai lá e se apresenta, porque agora eu quero ver se falar alguma coisa. Agora não tem como. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Tá tranquilo? Então tá. Se você não conhece nenhum versículo para falar de Jesus, deixa o mundo ler a tua vida. O teu testemunho fala. O teu testemunho fala, meu irmão. Talvez você vai ser a única Bíblia que muitos vão ler. Quantas vezes você e eu não entendemos uma situação que a gente passa? Não é verdade? Quantas vezes você, depois de certo tempo, você percebeu: agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Já passou isso com você? Já aconteceu isso contigo? De você agora, depois que passou o processo, depois que Deus moldou você, depois que Deus agiu em você, aí você diz: poxa, agora eu entendi. Porque na hora você está dizendo: meu Deus, por quê? Ai, 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 e é doído mesmo. Porque às vezes, sabe, irmão,
Mexer em ferro que está quente é mais fácil, mas em ferro que está frio é muito mais cacetada para você moldar alguma coisa. Então o que acontece? Daí às vezes a gente passa por algumas situações e a gente não entende. E Jesus, ele sempre está cuidando. Deus, ele sempre está cuidando da gente. Só que vale a pena você passar por o processo, porque o final é tremendo, é poderoso. Por isso que eu e você passamos por algumas coisas que nós não entendemos. E hoje o que acontece? Você foi fortalecido por aquilo. Hoje não é qualquer coisinha que te abala. Não é verdade? Quando as pessoas falarem, pois é, mas e essa crise? E essa pandemia? Esses dias a Lourdes falou para mim, pois é, e essa pandemia, né? No caso, como as lojas não estão comprando, o que nós vamos fazer? Qualquer coisa, assim. Não é porque ela está com falta de fé, né? A gente estava conversando. Falei, Lourdes, a gente vende tudo, pega o furgão, vai fazer frete. E se não der frete? Eu vendo, compro uma moto, vou fazer entrega de iFood. Sei lá. Mas hoje isso não me abala. Porque onde o diabo me humilhou, Jesus me exaltou. E isso não me pega mais. Por isso que eu e você somos fortalecidos em algumas coisas do nosso testemunho. Sabe? E você precisa ser um testemunho vivo da glória de Deus para isso. Testemunhe bastante aquilo que Deus já fez. É o conforto para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão passando o que você passou, e hoje elas dizem assim, não, mas eu não entendo. E você pode abraçar ela e vai dizer, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu já passei, fica tranquilo. E a pessoa, não tem como ficar. Mas talvez você também era essa pessoa um tempo atrás. Quando a gente passa por isso, a gente é fortalecido. E aí agora você serve de consolo, de conforto para outra pessoa. E você pode dizer, não, fica tranquilo. Escuta o Jesus que eu quero te apresentar, que você vai ver que vai dar tudo certo. Testemunho vivo. Seja um testemunho vivo. Olha só, para você ser transformado e fortalecer o aflito, você precisa expor o teu testemunho. Tenha compaixão. Sirva o próximo com o teu testemunho, meu irmão. Sirva as pessoas. Sirva. Quando alguém estiver passando por uma luta terrível que você já passou, fale para ela, fique tranquilo. O Deus que eu te apresento é um Deus que restaura. Ele te livra, Ele te faz mais do que vencedor. Escute o que eu tenho para falar. E você vai ver Deus fazer uma obra linda na vida dele. Amém? E para nós finalizarmos, o último versículo, o 4, onde fala assim, vá lá e se apresente ao sacerdote. O sacerdote era a autoridade da época. Era ele que julgava, né? Se o leproso podia voltar ou não. E ali teve que voltar, né? Porque estava curado, né? Estava limpo. Estava tudo certo. Testemunho vivo do que Jesus fez. Do que Deus fez e faz na nossa vida. E com isso, aqui eu quero finalizar dizendo que eu e você precisamos assumir a nossa parte na obra de Deus. Assuma essa parte. Se apresente lá no mundo como um testemunho vivo. As pessoas precisam ouvir o que Deus já fez na tua vida. O teu testemunho fortalece o teu irmão. Se apresente para os sacerdotes. Se apresente para um mundo que está morrendo. Se apresente para um mundo que está indo para o inferno. Seja brasa viva, seja um testemunho vivo. Abrace o teu próximo como quem dissesse, fica tranquilo, eu tenho a solução para você. O Jesus que fez em mim é o Jesus que faz em você. Seja um testemunho vivo. Testemunho vivo. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, por favor. Você não precisa contar todo o testemunho de 97 até hoje. Mas analise a situação do teu próximo. E lembre, se você tem algum testemunho nessa área, e comente aquilo. E você vai ver o que Deus vai fazer na vida dele. Ele precisa ouvir, ele precisa ver. Assim como eu e você precisamos. Assim como nós ouvimos um testemunho e nos encheu de fé e de esperança. Assuma a tua posição. Vamos assumir a nossa posição diante do mundo, sendo testemunho vivo, aonde quer que a gente vá. Honre aquilo que Jesus já fez na tua vida, meu irmão. Honre o que Ele já fez. Não deixe isso morrer com você. Assim como você precisava ser salvo, muitos precisam também. Muitos precisam.
Muitos agora, enquanto você está aqui num conforto, ouvindo uma palavra de Deus, estão desesperados sem saber o que vão fazer amanhã. Muitos talvez estão aí à beira da morte, dizendo, olha, para mim não dá mais. Eles precisam ouvir o teu testemunho. Eles precisam ouvir a glória que Deus já fez na tua vida. O mundo precisa ouvir. Explique, conte o teu testemunho tão bem que atrai as pessoas para ouvir. E elas sejam atraídas para ouvir. O Espírito Santo vai te ajudar. Pode ficar tranquilo. O Espírito Santo vai te ajudar. É Ele que convence. Você conta, Ele que convence. Você prega, Ele que faz a obra. Olha que coisa linda, a parceria que nós temos com o Espírito Santo. Você se coloca e Ele faz. Lembra que eu falei que Jesus não prega o Evangelho? Quem prega é você e eu. Mas Ele está ali para convencer e para carimbar que é verdade. Amém, meu irmão? Você entendeu essa palavra? Eu quero fechar com uma frase que me chamou muita atenção. Aonde o diabo te humilhou a vida inteira, e você sabe os lugares, aonde o diabo humilhou você a vida toda, você vai exaltar. Você é exaltado por Deus naquele lugar. Aonde o diabo humilhou você, eu faço questão de muitas vezes ir no lugar onde eu passei a minha infância. Sabe por quê? Porque lá foi onde o diabo me humilhou a vida toda. E hoje eu volto lá exaltado pela obra que Deus fez na minha vida. Não deixe o diabo colocar no teu coração que você é um derrotado, que você é um fracassado, que não está dando. Não, essa posição ele perdeu. Acabou. Você é bendito, você é bem-aventurado, você é próspero, você é abençoado, você é livre, você é liberto, você é filho. Você é filho, mas não se esconda. Mostre para o mundo, posicione-se como um testemunho vivo. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Você pode colocar de pé, por favor.